Vamos a um vídeo diferente aqui neste canal. Hoje nós vamos de passo a passo. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Bom, quem já conhece esse canal por aqui vai ver que esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo compartilhar. Mas como eu já tenho dito a vocês, esse canal está mudando um pouquinho e uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês são alguns hobbies que eu costumo ter, vamos dizer assim, né? São hobbies que eu tenho, coisas que me ajudam assim a lidar no dia a dia com alguns problemas e tudo mais. E enquanto eu mostro para vocês sobre esses hobbies, vocês vão entender melhor qual é o conteúdo, ou melhor, qual é o intuito desse vídeo, tá certo? Agora eu já digo, se você não conhece esse canal, por favor, já vai clicando no se inscrever, porque aqui só tem coisa boa pra você e você vai gostar, tá certo? Como eu disse pra vocês no início desse vídeo, esse vídeo é um passo a passo. Eu quero compartilhar com vocês a confecção de uma blusa. Eu vou estar fazendo uma blusa para dar de presente a uma sobrinha minha que completa ano esse mês. E eu queria compartilhar a confecção da blusa e o motivo de fazê-la também. Então fica nesse vídeo que você vai gostar. E se você conhece pessoas que gostam desse tipo de vídeo, já encaminha, porque vai ser só sucesso. Mas meus amores, antes de ir para o passo a passo propriamente dito, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Bom, quem não conhece, quem não me segue lá no Instagram, não sabe que eu faço crochê, mas eu faço. Não é apenas crochê que eu faço, eu também domino ali um tiquinho de nada de costura, muito pouco mesmo, queria aprender um pouco mais. Eu bordo também ponto cruz, eu aprendi, né, o ofício de manicure e como esse conhecimento chegou à minha vida. Eu era adolescente e haviam projetos na prefeitura de João Pessoa que davam certos cursos a esses adolescentes. Era uma forma de tirar o adolescente da rua. E eu me inscrevia no máximo que eu conseguia. Em tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia estar, eu estava. E foi assim que eu aprendi. Eu fiz curso de várias coisas, não apenas essas. Corte de cabelo também, né? Escovista, muita coisa mesmo eu terminei fazendo desses cursos profissionalizantes que a prefeitura dava para os adolescentes. Por que eu estou dizendo profissionalizantes? Porque a maioria deles era só uma introdução, sabe, gente? E o que eu quero trazer para vocês contando isso? Já é uma dica para pessoas que são adultas e que têm adolescentes em sua casa e estão assistindo esse vídeo. Gente, ocupe o seu adolescente. Ocupe o máximo que você puder. Com cursos, com habilidades, com esporte, com música, enfim. Ocupe o seu adolescente, dê responsabilidade a ele, algo que inclusive possa no futuro ser rentável. Quem sabe em uma dessas ocupações ele não encontra o talento dele. Então ocupe seus adolescentes, tá certo? Agora saindo da dica, vamos para o passo a passo. Meus amores, antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês um pouco de paciência. Essa é a primeira vez que eu faço um passo a passo assim, tá certo? Por favor. Então vamos lá. Eu tinha esse retalho aqui maravilhoso. Realmente eu achei esse tecido muito bonito. E eu tinha também algumas linhas daquela pequenininha de bordar, sabe? Algumas. Tô mostrando só para vocês aí um pouco. Então eu peguei e fiz esses croquis. Eita, como ela é chique. Ela fez croquis. Desenhei alguns modelos e coloquei lá no Instagram para o pessoal que me segue escolher qual eu poderia fazer. Meu intuito era fazer uma batinha, né? Uma criança e ficaria legal uma batinha. Então, esse modelo número 7 foi o modelo escolhido. Depois de pegar as medidas da minha sobrinha, eu vi que eu ia precisar de 24 quadradinhos para fazer a frente e atrás e mais 5 quadradinhos para cada alça. E eu iniciei o trabalho fazendo o miolinho do quadradinho, né? Do square, acho que é assim que se pronuncia. Então, eu faço um anel mágico e nesse anel mágico eu vou colocar 3 pontos altos. Primeiro eu inicio com 3 correntinhas. 3 correntinhas. Aí depois eu faço um ponto alto, outro ponto alto, aí 2 correntinhas, aí 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, enfim. Dentro do anel mágico ficam, deixa eu contar aqui. Então, ficam 12 pontos altos separados de 3 em 3 por 2 correntinhas. Acho que fica claro, né? Esse é
Essa é a primeira carreira do nosso quadradinho, do nosso square. Eu fiz essa parte aí mais devagarzinho para que vocês possam acompanhar, tá certo? Eu fecho essa carreira com um ponto baixíssimo naquela correntinha inicial e aí eu subo para a próxima carreirinha. E meus amores, agora que eu já expliquei como é essa primeira carreirinha, você já sabe, eu vou contar para vocês o seguinte. Enquanto eu estou fazendo crochê, normalmente eu faço para alguém que eu conheço, né? Seja uma peça encomendada ou seja uma peça presente. Normalmente eles são para as pessoas que eu conheço. Eu faço essa peça sempre, sempre orando pela pessoa. E aí eu oro pelas coisas que eu sei que ela precisa, né? As áreas que eu sei. As que eu não sei, eu realmente entrego ao Senhor. No caso dessa minha sobrinha, eu realmente sei algumas áreas que ela precisa de oração. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha aí, eu fechando o anel mágico. Fecho o anel mágico e vou fazer o pontinho baixíssimo para unir, tá? Então vamos lá, voltando à minha sobrinha. Essa minha sobrinha, ela teve assim, ela é sobrinha do meu coração, né? Porque ela, na verdade, é filha de um primo meu. Nós somos inicialmente, quando crianças, criados juntos. Depois ele foi morar com a mãe dele, enfim. E ele voltou aqui já adulto, casou. E o casamento dele não foi um casamento muito legal, não foi um casamento bem sucedido. Infelizmente, a esposa, né, a mulher que ele escolheu para ser sua esposa, não era uma pessoa muito legal. E essa filha, né, dessa união, essa criança sofreu muito, gente, na primeira infância. Logo bebezinha, já muito sofridinha, vivia machucadinha, a mãe não cuidava dela bem. Antes de continuar, né, sobre a minha sobrinha, vamos à próxima carreirinha. A próxima carreirinha eu fecho no ponto baixíssimo, né, aquela carreira anterior, subo dentro do espaço das duas correntinhas, 3 correntinhas e faço 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntinhas e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou para o próximo espaço repetir o leque, que é de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar, tá? Voltando sobre a minha sobrinha. Então, ela não era uma criança bem cuidada pela mãe. Eu lembro que certo dia ela chegou aqui em casa com o rosto roxo, como se ela tivesse levado um soco. Gente, uma criancinha bebê, ela não tinha nem 2 anos de idade. E a marca que tinha no rosto dela era como que de fato ela tivesse levado um soco. Isso me indignou tanto, isso me deixava tão angustiada. Então a gente viu essa minha sobrinha crescendo, sendo maltratada por essa mãe. O meu primo, né, ele se divorciou dessa esposa dele, ele se tornou ex-marido dela, no caso, e tentou por muito tempo cuidar dessa filha dele, né? Ele entrou na justiça para ter guarda da criança e ele conseguiu reunir provas e tudo mais, e foi uma luta, foram mais de 3 anos, na verdade quase 4 anos, ele na tentativa de conseguir, né, essa guarda. Em contrapartida, essa mãe, né, essa ex-esposa, fez um BO, né? Foi na polícia e registrou um BO contra o meu primo, dizendo que, na verdade, ele era uma pessoa agressiva, que tinha batido nela, que maltratava a criança. E aí vocês me digam, diante das políticas que nós estamos vendo por aí, quem você acha que realmente foi escutado? Então, meu primo passou por o constrangimento de ter que mostrar que não era um homem violento. Voltando à peça, continuo da minha sobrinha já já. Fecho a carreirinha com um ponto baixíssimo e vou dar prosseguimento à carreirinha posterior. Essa, gente, é só de ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto e no espaço eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas. Dentro do espaço, repito 2 pontos baixos e sigo com um ponto baixo para cada ponto alto. Enfim, meu primo teve que... Olha, gente, antes de eu continuar, vocês estão percebendo que essa carreirinha aí só tem 2? O ponto que deveria ter 3 pontos altos, eu só fiz 2 e eu vou ter que desmanchar para fazer de novo. Gente, isso acontece demais no crochê. E é interessante que você, quando está fazendo crochê,
não tenha problema de voltar atrás e refazer. Assim como na vida, né, gente? Quando a gente erra, eu sei que não pode acelerar, né? Mas a gente pode voltar atrás e refazer aquilo que a gente fez de errado. Então, como eu já expliquei para vocês como era a carreira seguinte, eu também dei uma aceleradinha aí para o vídeo não ficar tão cansativo. E aí, voltando, essa mulher deu queixa, meu primo teve que prestar, né, esclarecimento, teve que provar que não era um homem violento, e isso fez o processo do pedido de guarda demorar ainda mais. No caminho, no meio do caminho, ela ainda teve a audácia de fugir com a criança, ela desapareceu, ele ficou quase um ano sem ver essa criança, e o processo rolando, e ele pagando pensão alimentícia, viu, gente? Muito correto, meu primo foi diante de tudo. Mas o interesse dele principal era ficar com a filha e cuidar dela. Olha, gente, terminei aí o início, voltando, né, para o ponto. Terminei aí o início do quadradinho, o início do nosso square. Esse é o meio do quadrado, centro. Então, eu finalizo. Eu vou deixar essa pontinha aí, depois eu tiro, tá? Não se preocupe. E eu vou pegar outra cor para dar continuidade, porque os nossos squares vão ser coloridinhos. Ai, gente, eu gosto de puxar uma linha antes, porque eu odeio ficar puxando de tantinho em tantinho. Eu gosto de puxar um bocado. Dentro do espaço das duas correntinhas, lá naqueles pontos baixos que nós fizemos, eu vou iniciar uma próxima carreira. Não é no leque, gente, é no espaço das duas correntinhas, tá certo? Prestem bastante atenção a isso. Então, eu vou começar com 3 correntinhas. E aí dentro eu vou fazer mais 3 pontos altos. Nós agora vamos ter um leque com 4 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. Dentro desse espaço, tá certo? Prestem atenção, já tô no terceiro, não, no quarto. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas. Olha, eu tô explicando que aí embaixo são 3, mas o próximo leque já vão ser de 4, tá certo? Primeiro 3, depois 4. Então, a gente vai fazer 4 pontos altos, 2 correntinhas, repetir dentro do mesmo espaço, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Eu sigo com 2 correntinhas e naquele leque, no espaço do leque, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo espaço, um leque de 4 pontos altos intercalado por 2 correntinhas, e assim eu faço essa carreira, tá certo? Voltando à história da minha sobrinha. Pois bem, depois de muita luta, o meu primo conseguiu a guarda definitiva da filha dele. E, gente, quando eu tava fazendo essa roupinha para ela, a única coisa que eu pensava era na felicidade que ela agora pode ter de ser cuidada, de ser criada por uma pessoa que a ama de verdade, que não a vê simplesmente como moeda de troca, porque a mãe dela, infelizmente, usava muito ela para conseguir mais dinheiro do meu primo, para fazê-lo sofrer. E agora não, agora ela está com uma pessoa que realmente quer cuidar dela, quer criá-la, quer cuidá-la. Voltando para a peça, para o square, a próxima carreira é praticamente a mesma coisa. As diferenças são simples. Dentro do leque, nós repetimos o mesmo leque de 4 pontos altos e 2 correntinhas, 4 pontos altos. Aí nós vamos ter um espaço a seguir de 2 correntinhas da carreirinha anterior. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma correntinha e depois dessa uma correntinha, no espaço nós vamos fazer 4 pontos altos. Aí nós repetimos uma correntinha, no espaço seguinte, outra sequência de 4 pontos altos. Uma correntinha, chegamos ao leque novamente e assim que é a nossa próxima carreira. E quando eu estava fazendo essa peça para minha sobrinha, eu fiquei orando pelas seguintes coisas. Por mais que meu primo seja um pai cuidadoso, por mais que
ele seja uma pessoa que está ensinando valores a essa minha sobrinha, por mais que ele seja uma pessoa que está levando ela para o caminho do Senhor e tudo mais. Ainda assim, essa criança sofreu muito. Ela sofreu muito da mãe, ela sofreu muito com a ausência do pai, quando foi separada do pai, abruptamente. Ela tem, infelizmente, ainda, né, contato com a mãe. Eu digo infelizmente, gente, porque a mãe dela não cuida dela quando ela tá com ela. Tem o problema também de que a mãe dela se envolve com quem não deveria se envolver. E a criança termina ficando exposta a essas coisas, sabe? Então, mesmo que ela hoje esteja sendo cuidada, na maior parte do tempo, por uma pessoa mais, vamos dizer assim, responsável, ainda assim ela tem contato, né, com uma antiga vida. E isso é muito triste, gente. Então, enquanto eu fazia essa peça, eu orava para que Deus cuidasse da vida dela, para que Deus poupasse ela de tantas outras dores que ela poderia viver. Gente, voltando à peça, eu finalizo aí, eu termino essa carreirinha, então eu puxo o fio, depois eu vou dar acabamentos, tá? Como eu disse para vocês, eu precisei fazer 24 quadradinhos desses, 24 squares. Eu fiz o mais colorido que eu consegui fazer, mas ao mesmo tempo usando cores que poderiam ser encontrados na peça de tecido. E aí agora eu vou para a parte, né, do retalho, eu medi, né, a circunferência do busto dela, eu vou costurar a parte da blusinha de baixo. Gente, eu vou aproveitar que ele já tem um embanhado e vou costurar somente a parte de trás. Eu vou costurar a mão porque eu não tenho máquina de costura, mas o ponto que eu faço à mão, ele fica parecendo um press-ponto de máquina. Fica muito bem feito. Eu aprendi esse ponto, como eu disse a vocês, quando eu ainda era adolescente. Ó, não aparece nada do lado certo e do lado avesso fica até bonito também. E depois eu vou fazer a disposição das peças, né, dos squares, para ver como é que fica bonito. Eu ainda tinha alguns restinhos de linha, escolhi os que assim combinavam melhor para fazer a alça. Infelizmente não tinha mais linha suficiente para fazer as alças de square, então eu tive que fazer um outro tipo de alça. Eu tive que ter ideia, né? Tive que ser criativa. Eu vi uma frase de Érico Veríssimo que disse que a necessidade é a mãe da criatividade. Eu necessitava de uma alça, eu precisava inventar, criar uma. Antes de ir para as alças, eu comecei unindo, né, os squares. Eu uni a linha de 7, depois juntei e fiz 24. Desculpa. 7, 7, fiz 14. Depois dos 14 mais 14, eu fiz 24. Isso, agora a conta tá certa. E aí eu já tinha o busto pronto. Gente, como o vídeo tá acelerado, vocês sabem que eu tô juntando aí com ponto baixíssimo, tá certo? E aí eu vou fazer, óbvio que eu não vou mostrar tudo pra vocês, senão fica cansativo. Depois eu só medi o centro do tecido, o centro, né, do vestidinho, da batinha, posicionei como eu queria que ficasse e costurei também a mão, tá certo? Não foi um trabalho assim muito simples, porque eu nunca tinha feito. Eu tive um pouquinho de dificuldade. Eu ainda fiquei pensando se eu faria com a linha do crochê ou com a linha vermelha, mas eu fiz com a linha vermelha mesmo. Depois eu medi a alça, imaginei um modelinho que ficasse junto na frente e separado nas costas. Vocês vão entender quando estiver pronto. Fiz a medição, comecei com a correntinha, fui fazendo ponto alto, um ponto alto para cada correntinha. No final, ao invés de fazer um, eu fiz 5, que é para dar a volta. E repeti um ponto alto para cada correntinha. Fiz primeiro com a linha clara e depois repeti com a linha mais escura. Todas as duas são rosas, mas têm tonalidades diferentes. Um ponto alto para cada ponto alto. E lá no final, onde eu tinha feito 5, eu fiz 2 pontos altos para cada um, ou seja, fiquei com 10. E aí eu tive uma voltinha perfeita. Fui até o final e arrematei. Fiz isso 2 vezes, obtive as 2 alças, tá certo? Agora voltando para minha sobrinha. A minha oração também por ela é para que ela aprenda qual o papel dela na família dela, sabe? Porque o meu primo, ele já refez a vida dele. Ele casou novamente, teve filho. E a minha sobrinha se vê
em meio a 2 pais que já refizeram suas vidas, mas que não estão juntos e nem poderiam mais ficar. E às vezes a percepção que eu tenho é que ela se sente como se não fizesse parte de nada, né? Porque o pai dela tem uma família e a mãe dela tem outra família. E isso é muito complicado para uma criança, né, gente? Aí, gente, eu tô mostrando para vocês que eu vou fazer um cordãozinho para colocar ali, para dar um detalhe, um lacinho no meio, tá? Eu peguei as 2 linhas, a rosa clara e a rosa escura, e fiz uma correntinha dupla. Ficou muito bonitinho também. É só colocar ali nos espaços para dar um detalhe. Então, eu orei muito para minha sobrinha enquanto eu estava fazendo essa blusinha para ela, essa batinha, pensando justamente nisso, que seria muito interessante que Deus trabalhasse o coraçãozinho dela para dar ela a questão do pertencimento. Que antes de pertencer à família do pai ou à família da mãe, antes de qualquer coisa, ela pertence a Deus, ela pertence ao Senhor Jesus. E olha, gente, como ficou linda a blusinha dela, como ficou linda essa batinha. Essa é a parte das costas. Eu acho que eu esqueci de filmar a frente. Na verdade, eu esqueci de filmar a parte de frente, mostrando assim tantos detalhes para vocês. Ela já usou no aniversário dela e ficou linda. Eu fiquei tão feliz de fazer essa peça para minha sobrinha. E fiquei tão feliz por ter esse momento de oração por ela. E feliz por compartilhar com vocês também. E aí, meus amores, vocês gostaram do resultado da blusa da minha sobrinha? Eu espero que sim. Se você gostou, não economize no like, tá? Deixa o like para eu saber se você gostou. E se você quiser acrescentar isso com um comentário, nossa, eu vou amar. Então deixa o teu comentário também. Se você é novo no canal, não conhece esse canal, se inscreve, porque aqui tem muita coisa boa para você, eu garanto. E olha, por favor, se inscrever, não deixe de ativar o sininho. Isso é muito importante. Gente, o YouTube é um mundo. Se você não ativar o sininho, você talvez não receba o meu conteúdo mais. Se inscreve e não recebe mais nada. Então, ativa o sininho para você continuar recebendo todo o conteúdo que sai por aqui, tá certo? E que Deus abençoe você. Cheiros e tchau!